Eu sou Renan, condenado a 15 anos de reclusão por roubo à mão armada, segundo o artigo 157 do Código Penal Brasileiro. Cumpro minha pena na Penitenciária Estadual de Piraquara, no Paraná, um lugar onde os horrores vão além dos crimes cometidos pelos detentos. As noites aqui são longas e frias. Sempre foi assim. Mas há um tempo, começaram os eventos inexplicáveis. Na primeira vez pensei que estava perdendo a cabeça. Era madrugada e a escuridão envolvia a cela como um manto sufocante. Deitado na minha cama de concreto, ouvi sussurros que pareciam vir das paredes. Sussurros de agonia, choros abafados. Uma noite, acordado pelo barulho de correntes arrastando, vi uma sombra passar pelo corredor. A luz fraca que vinha das lâmpadas de segurança projetava silhuetas disformes nas paredes. Levantei devagar, tentando entender o que era, mas o medo congelava meus ossos. A sombra não tinha forma humana. Era como um vulto preto, flutuante, que desapareceu na escuridão. Na noite seguinte, um grito ecoou pelas celas, um grito de puro terror. Quando olhei para o teto, vi algo que me fez questionar minha sanidade. Uma figura deformada, com olhos vazios e boca aberta em um grito eterno, estava grudada no teto. Ela se contorcia de forma antinatural, como se estivesse presa entre dois mundos. Fiquei paralisado, o coração batendo descompassado. Comecei a notar que não era o único a ver essas coisas. Outros presos falavam sobre vultos que passavam rapidamente, sombras que se moviam com vida própria. Ninguém queria admitir o que estava acontecendo, com medo de parecer louco ou, pior ainda, se tornar alvo de piadas. Houve uma noite, a pior de todas, em que acordei com uma pressão no peito. Não conseguia me mexer. Vi, no canto da cela, uma figura encurvada, com um rosto que parecia ser feito de pura escuridão. Ela se aproximou lentamente, e enquanto se aproximava, eu sentia uma dor lancinante na cabeça, como se estivesse me invadindo, tentando entrar na minha mente. Esses espíritos malignos, esses seres deformados, pareciam se alimentar do medo, da dor e do desespero. Falar sobre isso aqui é perigoso. Alguns dizem que são almas dos que morreram aqui dentro, injustiçados ou simplesmente esquecidos. Outros acham que são manifestações do mal que carregamos conosco. Tudo o que sei é que, desde que cheguei aqui, meu sono nunca mais foi tranquilo. Cada noite é uma batalha para manter minha sanidade. E agora, enquanto escrevo isso, sinto que eles estão perto, observando, esperando o momento certo para me levar para a escuridão eterna. Meu nome é Rubens. Estou cumprindo uma sentença de 12 anos por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei de Drogas. Minha prisão é na penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Aqui, o inferno não é apenas a vida atrás das grades, mas os horrores que se manifestam quando as luzes se apagam. Logo no meu segundo ano, fiz amizade com um cara chamado Carlos. Estávamos na mesma cela e, apesar das circunstâncias, ele conseguia trazer um pouco de luz para aquele lugar sombrio. Até o dia em que ele não aguentou mais. Uma noite, sem aviso, Carlos tirou a própria vida. Encontraram-no pendurado no teto, o rosto contorcido em uma expressão de dor e desespero. A imagem me marcou profundamente. Desde então, meu pesadelo começou. Na primeira noite após a morte de Carlos, acordei com o som de algo sendo arrastado. Abri os olhos e vi uma sombra no canto da cela. Era Carlos, ou o que restou dele. Seu corpo deformado, os olhos vazios, me olhavam fixamente. Ele se arrastava pelo chão, deixando um rastro de escuridão. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. As noites seguintes foram piores. Via Carlos pendurado no teto, sua figura balançando lentamente, como se o tempo tivesse parado para ele. Outras vezes, ele era arrastado pelos corredores, seus gemidos ecoando pelas paredes. Os outros presos começaram a perceber minha mudança, mas nunca ousei contar a verdade.
Sempre que a visão de Carlos se tornava insuportável, fingia estar passando mal. O medo e a ansiedade faziam meu corpo realmente adoecer. Os guardas, acostumados com minhas queixas, me levavam para a enfermaria. Lá, sob a influência de sedativos, conseguia escapar temporariamente do pesadelo. Mas os remédios são apenas uma solução momentânea. A cada retorno à cela, a figura de Carlos estava lá, esperando, sempre esperando. Essas sombras malditas, esses terrores noturnos, são a realidade que poucos conhecem. A prisão já é um lugar de desesperança, mas para mim é um verdadeiro inferno sobrenatural. Não sei por quanto tempo mais conseguirei suportar. Cada noite me leva um pouco mais à beira da loucura e temo o dia em que a escuridão me engolirá completamente, deixando-me tão deformado quanto o espírito de Carlos. Vou me identificar como Joaquim. Passei 25 anos preso na penitenciária de San Quentin, na Califórnia. A vida por trás das grades é um inferno que poucos conseguem entender, mas o verdadeiro terror vai além das barras de ferro e muros altos. San Quentin é um lugar onde a escuridão tem vida própria, onde sombras se movem com intenções malignas e onde a sanidade é um luxo inalcançável. Minha trajetória começou como a de qualquer outro preso. Dias monótonos, brigas ocasionais e a constante luta pela sobrevivência. Mas à noite, San Quentin se transformava em algo além da compreensão humana. Os gritos eram a primeira pista. Gritos de agonia, de medo puro, que ecoavam pelos corredores escuros. Ninguém admitia ouvir, mas todos sabíamos que eram reais. Lembro-me da primeira vez que vi as sombras. Estava deitado na minha cama, tentando encontrar algum descanso. Uma brisa gelada passou pela minha cela, e então eu a vi. Uma sombra, mais escura que a própria escuridão, movendo-se pelo chão. Ela não tinha forma definida, mas eu sentia seus olhos em mim, olhos invisíveis cheios de ódio. Com o passar do tempo, as manifestações se intensificaram. Os passos no corredor, passos que não pertenciam a nenhum guarda ou detento, ecoavam todas as noites. Amigos meus começaram a enlouquecer. Um por um não aguentaram a pressão. Vi homens fortes, endurecidos pela vida, se transformarem em cascas vazias, assombrados pelo que viam e ouviam. Alguns não suportaram e tiraram suas próprias vidas. O pânico tomava conta de todos nós. Havia noites em que as sombras se tornavam tangíveis. Eu sentia o toque frio e pegajoso das mãos invisíveis tentando me arrastar para algum abismo desconhecido. Gritava por socorro, mas os guardas nunca respondiam. Eles também tinham medo, embora nunca admitissem. Uma noite, acordei com um peso no peito. Abri os olhos e vi uma sombra pendurada no teto, balançando lentamente. Era um dos meus amigos, seu rosto desfigurado pela loucura e pelo terror. Ele estava lá, morto, mas sua sombra vivia, atormentando-nos. Essas experiências macabras me marcaram para sempre. Hoje estou livre, mas a liberdade tem um preço. Carrego comigo a escuridão de San Quentin, as sombras que se movem à margem da minha visão, os gritos que ainda ecoam na minha mente. Me considero louco, e talvez esteja certo. Ninguém pode sair de um lugar como aquele sem levar um pedaço dele consigo. A vida fora das grades é difícil, mas pelo menos estou longe daquela escuridão viva. San Quentin continua lá, um monumento ao horror que espreita nas sombras. E eu sou apenas um sobrevivente, tentando encontrar um pouco de luz em um mundo que nunca mais será o mesmo para mim. Meu nome é Huxley. Fui preso em 2012, condenado por assalto à mão armada, um crime que não cometi, mas que me rendeu uma sentença de 10 anos sob o Código Penal dos Estados Unidos, seção 213. Saí em liberdade em 2022,
Mas o que vivi durante esse tempo no presídio de Black Ridge não pode ser descrito como nada menos que um pesadelo real. Black Ridge, situado no meio do deserto do Arizona, era um lugar onde os gritos das almas perdidas ecoavam pelas paredes. Todas as noites, as sombras dançavam nas celas e nos corredores, criando um ambiente onde a sanidade era um luxo inalcançável. Ninguém de fora acreditaria nos relatos dos detentos. Éramos vistos como mentirosos e lunáticos. No entanto, apenas quem esteve atrás das grades sabe o verdadeiro horror do invisível, das forças além do nosso controle. Desde a primeira noite em Black Ridge, percebi que algo estava terrivelmente errado. As luzes piscavam constantemente e eu ouvia risadas macabras vindas de todas as direções. Não eram risadas humanas, mas algo diabólico, que fazia o sangue gelar nas veias. Cada vez que adormecia, sentia algo me puxar para baixo, como se mãos invisíveis tentassem me arrastar para um abismo sem fim. Os gritos eram incessantes. Eles vinham de todos os cantos, às vezes parecendo estar bem ao meu lado. Quando eu olhava, não havia ninguém. Passos ecoavam pelos corredores, rápidos e decididos, mas sempre terminavam em silêncio mortal. Vi sombras movendo-se pelas paredes, figuras escuras e distorcidas que pareciam observar cada movimento meu. A sensação de ser observado era constante, um peso insuportável sobre os ombros. Cada dia que passava, minha mente se fragmentava mais um pouco. Cheguei a um ponto onde a linha entre a realidade e a ilusão se tornou indistinguível. Eu tentava gritar por ajuda, mas meus apelos eram tratados como piadas. Os guardas riam de mim, e os outros presos, que também viviam esse inferno, apenas se encolhiam em suas celas, tentando sobreviver mais uma noite. Em um momento de desespero, tentei tirar minha própria vida. A sensação de estar à beira da loucura era insuportável. Mas algo me impediu, algo que me mantinha preso entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Sobrevivi, mas o custo foi alto. Passei a ver as sombras e a ouvir as risadas malignas a todo instante. Elas não me deixavam em paz, nem por um momento. Hoje, estou livre. Caminho pelas ruas como um homem que já viu o inferno. As pessoas me olham com desconfiança, talvez pressentindo a loucura que carrego comigo. Eu mesmo não sei mais o que é real. As sombras ainda me perseguem e as risadas ecoam em meus sonhos. O inferno de Black Ridge nunca me deixou e talvez nunca me deixe. Vivo à beira da loucura, questionando se o que vi era real ou apenas uma ilusão criada por uma mente torturada. Mas uma coisa eu sei. Black Ridge é um lugar onde a realidade se funde com o pesadelo e onde os gritos das almas perdidas ainda ecoam. E eu sou apenas um dos muitos que sobreviveram para contar essa história. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!